você tem dificuldades de compreender a profecia bíblica? Pois aqui no canal Bom da Bíblia, semanalmente, estamos estudando a lição da Escola Sabatina, que neste trimestre trata de alusões, imagens e símbolos, como estudar, como compreender a profecia bíblica. Então eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque toda vez que tivermos conteúdo novo, que a lição estiver disponível, você será notificado e assim acompanhará semanalmente o estudo da lição que lhe auxiliará a compreender melhor como estudar a profecia bíblica. Olá, que bom estar com você em mais uma semana para mais um estudo da Palavra de Deus. E o tema da lição desta semana é o fundamento de Gênesis. E o nosso verso para memorizar se encontra em João 1, versículo 29, que diz: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já tentou montar um quebra-cabeça sem ter uma imagem de referência? Muitas interpretações do Apocalipse falham porque ignoram a base que o Antigo Testamento fornece. Hoje, vamos entender como o livro de Gênesis nos ajuda a compreender melhor o Apocalipse e a mensagem da redenção em Cristo. Primeiro detalhe, o ponto de partida, a queda da humanidade. Em Gênesis, vemos a origem do pecado e suas consequências. Adão e Eva desobedeceram a Deus e, com isso, a humanidade entrou em um estado de separação de Deus. Gênesis capítulo 3. O Apocalipse, por outro lado, mostra o desfecho dessa história. O pecado e seus agentes são finalmente derrotados e Deus restaura todas as coisas. Apocalipse 21, versículos do 1 ao 4. Segundo ponto, o Cordeiro de Deus, a promessa do sacrifício. Quando João Batista viu Jesus, ele declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Essa ideia vem de Gênesis 22, quando Deus providencia um cordeiro para substituir Isaque no sacrifício. O Apocalipse reforça essa imagem, mostrando Cristo como o cordeiro que venceu e redimiu a humanidade. Apocalipse 5, versículos 5 a 10. Isso nos ensina que desde o início, Deus já tinha um plano para a nossa salvação. Terceiro ponto, a batalha cósmica e nossa escolha. O conflito entre o bem e o mal não começou na terra, mas no céu. Apocalipse 12, versículos 7 a 9. Gênesis nos mostra a serpente enganando Eva e o Apocalipse revela o destino final de Satanás e seus seguidores. A questão central é: de que lado estamos? Deus nos oferece a redenção por meio de Jesus, mas precisamos tomar a decisão de segui-lo. O que aprendemos com isso? O Apocalipse não pode ser entendido sem olhar para o início da história em Gênesis. A boa notícia é que a história da redenção já tem um fim determinado. Deus vence e restaura todas as coisas. Agora, a pergunta é: estamos confiando no Cordeiro de Deus para nossa salvação? Devemos tomar hoje a decisão de entregar nossa vida a Ele, pois apenas em Cristo encontramos esperança e vitória. Lição de domingo, o princípio da primeira menção. Você já percebeu como os fundamentos de qualquer aprendizado são essenciais para compreender conceitos mais complexos? Assim como em um curso de graduação, onde as primeiras matérias preparam o caminho para estudos mais profundos, a Bíblia segue esse princípio. No livro de Gênesis, Deus introduz conceitos fundamentais que são desenvolvidos ao longo das Escrituras. Hoje, vamos explorar esse princípio e sua aplicação para a nossa fé. Primeiro detalhe, o princípio da primeira menção. Os estudiosos chamam isso de princípio da primeira menção, quando um conceito ou símbolo aparece pela primeira vez na Bíblia. Geralmente, ele estabelece um padrão para seu uso posterior. Por exemplo, a primeira menção do pecado, Gênesis 3, mostra sua consequência devastadora e a necessidade de redenção, algo que se desenrola ao longo de toda a Bíblia, até sua solução no Apocalipse.
Segundo ponto, Deus não muda e sua verdade permanece. Textos como Isaías 40, versículos 7 a 8, Malaquias 3, versículo 6 e Hebreus 13, versículo 8, mostram que Deus não muda. A verdade que ele revela nas Escrituras permanece a mesma ao longo do tempo. Enquanto o mundo relativiza a verdade, Deus a estabelece de forma imutável. Isso significa que o que ele disse no princípio ainda é válido hoje e será válido para sempre. Terceiro ponto, o perigo de enfraquecer a fé na palavra de Deus. Vivemos em uma época em que muitos preferem falar sobre credibilidade em vez de verdade, sugerindo que tudo é relativo. Pequenas concessões, como duvidar da autoridade da Bíblia ou reinterpretá-la para agradar a cultura atual, podem enfraquecer nossa fé. Devemos nos apegar firmemente às verdades bíblicas, pois elas são a base inabalável para a nossa vida espiritual. E o que aprendemos com esta lição? Deus apresenta conceitos fundamentais desde o princípio e os desenvolve ao longo da Bíblia. Sua verdade é imutável e confiável. A pergunta é: estamos firmes nessa verdade ou permitimos que influências externas enfraqueçam nossa fé? Precisamos estudar a palavra de Deus com um coração aberto e comprometido, permitindo que Ele guie nossa vida. Que essa seja a sua decisão, estudar a palavra de Deus com um coração aberto e disposto a fazer a vontade dEle. Lição de segunda-feira, compreendendo o amor de Deus. O amor é um dos conceitos mais mencionados e, ao mesmo tempo, mais distorcidos pela humanidade. Em nossa cultura, o amor é frequentemente reduzido a sentimentos passageiros ou realizações pessoais. No entanto, a Bíblia nos ensina um amor muito mais profundo, um amor sacrificial, que busca o bem do outro acima de tudo. Hoje vamos explorar esse amor divino e como podemos refleti-lo em nossa vida. Primeiro detalhe, o amor na perspectiva de Deus. Nossa natureza pecaminosa distorce nossa percepção do amor. Enquanto a sociedade enfatiza um amor baseado em interesses e desejos pessoais, Deus nos ensina um amor incondicional e sacrificial. A primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia é em Gênesis 22, versículo 2, quando Deus pede a Abraão que ofereça seu filho Isaque. Esse relato aponta para o sacrifício de Jesus, mostrando que o amor verdadeiro envolve entrega e confiança. Segundo ponto, o maior exemplo de amor, o sacrifício de Cristo. Nos evangelhos, a primeira menção da palavra amor está diretamente relacionada ao amor de Deus pelo seu Filho, Mateus capítulo 3, versículo 17, e ao amor de Deus pelo mundo, João 3, versículo 16. Assim como Abraão estava disposto a sacrificar Isaque, Deus entregou o seu único filho para salvar a humanidade. Esse amor não é baseado em mérito humano, mas na graça divina. Terceiro ponto, refletindo o amor de Deus em nossa vida. Se o amor de Deus é sacrificial e incondicional, como podemos demonstrá-lo em nossa vida diária? Amar como Deus nos ama significa colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Perdoar sem exigir algo em troca e servir com humildade. Mas isso não é fácil. Nossa tendência natural é o egoísmo. Por isso, precisamos buscar a Deus diariamente, permitindo que seu Espírito transforme nosso coração. E o que aprendemos com a lição de hoje? O amor verdadeiro, segundo Deus, é sacrificial e transformador. A pergunta é: como temos amado? Nossas atitudes refletem o amor de Deus ou estão moldadas pela visão distorcida do mundo? Hoje, podemos decidir expressar esse amor genuíno em nossas palavras e ações. Reflita, de que maneira posso demonstrar o amor sacrificial de Deus na minha vida hoje? Que Ele nos ajude a viver esse amor. Lição de terça-feira, a pergunta de Isaque. Onde está o cordeiro? Você já percebeu como a Bíblia responde às perguntas mais profundas da humanidade ao longo do tempo? Em Gênesis capítulo 22, Isaque faz uma pergunta crucial.
onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, versículo 7. Essa pergunta ecoa por toda a história bíblica, até encontrar sua resposta definitiva em Jesus Cristo. Hoje, vamos explorar essa conexão e entender por que o Cordeiro de Deus é essencial para a nossa salvação. Primeiro detalhe, o cordeiro no Antigo Testamento. A primeira menção de um cordeiro na Bíblia ocorre justamente na história de Abraão e Isaque. Deus havia pedido a Abraão que sacrificasse seu filho, mas no momento crucial, ele providenciou um substituto, um cordeiro preso pelos chifres. Gênesis 22, versículo 13. Esse evento não foi apenas um teste de fé para Abraão, mas uma prévia do plano de salvação, onde Deus proveria seu próprio filho como sacrifício pela humanidade. Segundo detalhe, a resposta de João Batista e o Apocalipse. A pergunta de Isaque encontra uma resposta direta quando João Batista proclama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. No Apocalipse, essa imagem do Cordeiro continua sendo central. João vê o Cordeiro no trono, digno de abrir o livro e trazer redenção. Apocalipse 5, versículos 5 a 10. Isso mostra que Jesus não apenas morreu, mas ressuscitou e reina como nosso Salvador e juiz. Terceiro detalhe, Jesus como nosso substituto. A grande verdade revelada na Bíblia é que Jesus tomou nosso lugar, como no caso de Isaque, onde um cordeiro foi providenciado para o sacrifício. Jesus se tornou o sacrifício perfeito por nós. Ele morreu para que tivéssemos vida eterna. Isso nos dá segurança diante do juízo, pois nossa salvação não depende de nossos méritos, mas do sacrifício de Cristo. Saber que Jesus é nosso substituto é essencial para a nossa fé. Sem ele, estaríamos perdidos, sem esperança no juízo final. Mas com ele, temos a certeza da salvação e da vida eterna. A pergunta é: temos reconhecido Jesus como o Cordeiro de Deus em nossa vida? Confiamos plenamente em seu sacrifício? Pense nisso e tome hoje a decisão de aceitá-lo como o Cordeiro de Deus que tira todos os seus pecados. Lição de quarta-feira: lidando com a morte. A morte é, sem dúvida, uma das realidades mais dolorosas da existência humana. Ela é o salário do pecado. Romanos 6, versículo 23. Uma consequência da separação entre a humanidade e Deus. Desde o Éden, quando Deus alertou Adão e Eva que a desobediência traria a morte, esse tema tem sido central na história da redenção. A primeira morte registrada na Bíblia é um reflexo direto da tragédia do pecado. Caim, movido por inveja e ira, assassinou seu irmão Abel. Esse primeiro homicídio revela a natureza destrutiva do pecado e nos aponta para um evento ainda mais significativo: a morte de Cristo. Assim como Abel, Jesus foi morto pelos ímpios, apesar de ser justo. No entanto, enquanto Abel foi vítima da injustiça humana, Jesus morreu de forma voluntária para nos salvar. Paulo destaca em 1 Coríntios 15, versículos 15 a 19, que sem a ressurreição, a nossa fé seria vã. Mas a boa notícia é que Cristo não permaneceu na morte. Em Apocalipse 1, versículo 18, ele declara que tem as chaves da morte e do Hades, o que significa que ele possui autoridade sobre a vida e a morte. Sua ressurreição é a garantia de que a morte não terá a palavra final. Muitas pessoas veem a morte como algo natural, mas na verdade ela é uma intrusa. Nosso coração se revolta contra a morte porque fomos criados para viver eternamente. E é exatamente essa a esperança que Cristo nos oferece. A solução para a morte não está na ciência, na filosofia ou em esforços humanos, mas na obra redentora de Jesus. Diante da certeza da morte, como temos vivido? Temos confiado na solução que Deus oferece? Saber que Cristo venceu a morte deve nos encher de esperança e transformar nossa forma de viver. Se Cristo é nossa esperança, podemos enfrentar as perdas com a certeza de que elas não são o fim. Podemos viver com propósito, sabendo que nossa vida tem sentido em Cristo.
Que possamos aceitar essa esperança e compartilhá-la com os que ainda temem a morte. Afinal, em Jesus, temos a promessa da vida eterna. Lição de quinta-feira, a serpente. O Apocalipse nos apresenta uma batalha espiritual contínua entre Deus e Satanás. Um dos símbolos mais marcantes dessa guerra é a serpente, que aparece tanto no Gênesis quanto no Apocalipse. Em Gênesis 3, Satanás, disfarçado de serpente, engana Eva com a promessa de que ela seria como Deus e não morreria. Já em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, ele é identificado como a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Isso nos mostra que a estratégia do inimigo permaneceu a mesma ao longo da história. Desde o Éden até os eventos finais descritos em Apocalipse 13, vemos Satanás usando a mentira e a sedução para afastar a humanidade de Deus. No início, ele enganou 2 seres humanos. No fim dos tempos, ele engana nações inteiras. O objetivo é sempre o mesmo: desviar a adoração de Deus para si mesmo, promovendo falsos sistemas religiosos e manipulando o mundo com suas artimanhas. O grande conflito entre Cristo e Satanás continua em nossos dias. As mentiras do Éden ainda estão presentes na cultura moderna. Quantas vezes ouvimos a ideia de que podemos ser deuses de nossa própria vida, que não há consequências para nossas ações ou que a verdade é relativa? Isso nada mais é do que a reciclagem da antiga mentira da serpente. A Bíblia nos alerta sobre essas armadilhas e nos dá discernimento para não cair nelas. Tiago 1, versículo 5. Em um mundo onde os valores mudam constantemente, devemos nos firmar na palavra de Deus, que não muda. O inimigo pode usar 1000 disfarces, mas seu objetivo é sempre o mesmo: afastar-nos da verdade e da comunhão com Deus. Como temos lidado com as mudanças culturais ao nosso redor? Temos discernido o que é verdade e o que é engano? Hoje, mais do que nunca, precisamos buscar sabedoria na palavra de Deus para não sermos iludidos pelas estratégias do inimigo. A boa notícia é que a vitória já foi garantida por Cristo. Ele nos deu autoridade sobre as obras do diabo e nos chamou para viver na verdade. Cabe a nós decidir a quem daremos ouvidos: à serpente enganadora ou ao Deus da verdade. Que possamos nos fortalecer na fé e permanecer firmes até o fim. Olá, chegamos ao nosso estudo de sexta-feira, nosso estudo adicional. O tema que eu quero abordar com vocês hoje é a imutabilidade da mensagem e a relevância do Apocalipse. A religião cristã não se baseia apenas em ideias filosóficas, mas em eventos históricos concretos. A Bíblia registra as interações de Deus com a humanidade ao longo dos séculos, revelando seu caráter imutável e suas promessas eternas. No entanto, vivemos em um tempo em que muitos estão cansados de ouvir as mesmas mensagens e buscam novidades e interpretações inovadoras. O livro do Apocalipse foi escrito para fortalecer a igreja na sua mensagem histórica, garantindo que os crentes permaneçam firmes na fé, sem serem levados para doutrinas que buscam apenas originalidade. Ellen G. White adverte que alguns obreiros já se cansaram das verdades repetidas e, em busca de algo novo, tentaram introduzir conceitos diferentes. Atos dos Apóstolos, página 369. Mas a verdade de Deus é constante e nunca se esgota. Sempre há mais a aprender dentro daquilo que já foi revelado. Precisamos entender o equilíbrio entre aprendizado e firmeza na verdade. A busca por conhecimento é essencial, mas deve ser feita com discernimento. Novas interpretações das Escrituras devem ser avaliadas à luz da palavra de Deus e do testemunho histórico da fé cristã. O critério bíblico para reconhecer se uma nova luz é verdadeira ou enganosa é se ela está em harmonia com as verdades já reveladas e confirmadas pelas Escrituras. Isaías 8, versículo 20.
Um detalhe importante que a palavra nos revela é a esperança da vida eterna. A história do marinheiro moribundo que se sentia esquecido nos lembra da realidade da morte. Se a morte tivesse a palavra final, a vida seria vazia e sem significado. Mas Cristo venceu a morte e nos prometeu vida eterna. O Apocalipse nos garante que Deus se lembra de cada um de nós e que, um dia, enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Apocalipse 21, versículo 4. Isso nos dá esperança e um propósito maior para viver. Diante dessas verdades, como temos lidado com o desejo de buscar novidades? Temos sido firmes na palavra ou estamos sendo levados por ventos de doutrina? Precisamos permanecer alicerçados na verdade bíblica, estudando-a profundamente e confiando que Deus continuará a nos guiar em sua luz. A mensagem de Deus não é obsoleta, pelo contrário, é viva e relevante para todas as gerações. Que possamos estudar o Apocalipse com humildade e compromisso, buscando discernimento para reconhecer a verdade e rejeitar o erro. Em Cristo, temos segurança e esperança. Querido, que Deus lhe abençoe, que continuemos firmes no estudo da Palavra de Deus.